Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Goiás tem uma chance de ouro para cravar a sua vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. No vídeo de hoje eu quero trazer esses dois detalhes, tanto da tabela de classificação, o que será necessário o Goiás vencer e outros resultados nessa combinação para garantir essa classificação para uma competição internacional com 2 rodadas de antecedência, na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, como o técnico Jair Ventura irá escalar esse time, inclusive ele que treinou o Juventude no ano passado, conhece bem a equipe adversária. O Goiás terá aí fatalmente 2 problemas nessa sua escalação, possíveis voltas tanto na lateral esquerda, também na zaga. Quero comentar com vocês essa provável escalação e também do Juventude, que vem modificado sobre o comando do técnico Celso Roth, que acabou de chegar na equipe lá de Caxias do Sul. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos, aqui no YouTube do Goiás News. Lembrando que nesse jogo, possivelmente eu irei gravar o pós-jogo, mais ou menos ali, a partida vai começar às 7 horas, ainda no sabadão. 9 horas acaba o jogo, no máximo até às 10 eu quero postar aqui pra vocês. Caso não dê certo, aí sim, na manhã do domingão, bem cedinho mesmo, já solto aqui pra vocês, confirmando, esse pós-jogo. Tomara que seja com a vitória do Verdão. Outro recado também importante que quero passar pra vocês, é pra você que não vai poder ir nesse jogo, dentro da Serrinha, convido você a conhecer a GIN TV. Lá você pode assistir todos os jogos do Goiás nesse Campeonato Brasileiro, além, claro, por exemplo, de outras partidas na Série B, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Copa do Mundo também chegando no final do ano, na tela do seu celular, computador, Smart TV e muito mais. E pra você que, por exemplo, mora fora do Brasil, fora de Goiânia também, não vai em todos os jogos do Goiás, convido você a conhecer a GIN TV, plano de apenas R$ 29,90 mensais, e para você que vier aqui do nosso canal, 10% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado da GIN TV. Já vai lá, chama no WhatsApp, é bem facinho mesmo, não precisa de nenhum cadastro mais sério, nem consulta de nome no Ceasa ou algo nesse sentido, cartão de crédito, nadinha disso, bem facinho para você fazer o seu cadastro na GIN TV e já começar a assistir os jogos aí do Verdão. Bora começar pelo começo, Inicialmente nessa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Goiás e Juventude no estádio da Serrinha, às 7 horas da noite, nesse sabadão, dia 5 de novembro, a antepenúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro nessa edição de 2022. O Goiás que já garantiu a sua permanência na primeira divisão para o ano que vem e agora mira voos maiores, inicialmente buscando essa Copa Sul-Americana. Quero começar falando inicialmente da escalação do Goiás, como o técnico Jair Ventura poderá escalar, esses 11 titulares para esse jogo dentro de casa. O zagueirão Ian Souto, que começou muito mal o jogo contra o Atlético Paranaense, mas no final acabou se redimindo, marcou gol, inclusive foi muito bem naquele lado direito, acabou levando seu terceiro cartão amarelo e irá ficar de fora dessa escalação. E também o zagueiro Caetano, é uma coisa ainda que eu vi poucos sites falando, mas o Caetano ele saiu sentindo ainda no primeiro tempo, foi substituído pelo lateral esquerdo Hugo, inclusive quando o Goiás toma o gol, nem o Caetano nem o Hugo estava dentro de campo, e ficou livre aquele lado esquerdo para o terceiro gol da equipe rival. Então o Caetano possivelmente ainda deverá se recuperar dessa sua contusão. Se eu não me engano, ele saiu sentindo a coxa esquerda. Uma pena, mas assim, na minha visão, o Jair Ventura irá mudar o esquema tático para esse jogo. Então, no fim das contas, não irá fazer tanta falta assim. Isso porque também, dentro da zaga, o Lucas Alter ele levou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, cumpriu suspensão diante do Atlético Paranaense. É bem verdade que ele não poderia jogar também, então já acabou fazendo as duas coisas. Lembrando que o cartão dele foi no primeiro tempo, então não dá nem para dizer que foi intencional, mesmo assim já cumprindo essa suspensão e ficando à disposição. O Sávio ainda será reavaliado, a gente ainda não tem essa certeza, pode ser que ele tenha sido preservado dessa viagem lá para Curitiba e aí sim retornando na lateral esquerda do Verdão, onde inclusive ele jogou muito bem, no jogo contra o Corinthians também na Serrinha. Então a provável escalação do Goiás basicamente mantendo essa mesma formação, a mesma base do time, mas a mudança na escalação, principalmente com a retirada desses 3 zagueiros e a entrada do Marquinhos Gabriel, outro jogador também que acabei esquecendo de falar aqui para vocês, jogou muito bem, na segunda etapa contra o Atlético, deu assistência inclusive para o gol do Pedro Raul, deverá estar dentro dessa formação dos 11 titulares. A provável escalação aí com o Tadeu no gol, lateral direita pode ser o Maguinho, zagueiros o Lucas Alter e o Reinaldo, caso o Caetano tenha condição, aí sim ele pode entrar na vaga do Alter. Lateral esquerda com o Hugo ou o Sávio, caso ele também tenha condição. Meio de campo Auremir, Dieguinho e Marquinhos Gabriel, lá na frente da Belmonte, Pedro Raul e o Vinícius pelo lado esquerdo do campo. Acho que é a melhor escalação do Goiás para esse jogo. Outras soluções, a gente pode imaginar, por exemplo, o Dieguinho. Talvez o Dieguinho vindo para a lateral direita, formando ali com o Tadeu, Maguinho,
Halter, Reinaldo e Hugo. Eu acho que pode ser uma boa solução. O Maguinho vem fazendo boas partidas, né, nessa Série A do Campeonato Brasileiro na reta final. E, por exemplo, deixar no meio de campo com o Auremir e o Caio Vinícius, né? Apesar de tudo, olha, o Caio Vinícius ele vem fazendo bons jogos nesses últimos jogos. Deixaria 2 volantões e aí sim, poderia abrir o Dieguinho, muito mais pelos lados do campo, deixar mais solto tanto o Marquinhos, o Dadá e também o Vinícius lá na frente. Se o Jair Ventura fizer uma dessas coisas, eu já fico satisfeito. A retirada também do Apodi, que não fez um bom jogo, né, contra o Atlético Paranaense, vejo ele como uma melhor solução para a segunda etapa. Quero saber a sua visão, o que você pensa a respeito dessa provável escalação do Goiás. Como eu falei para vocês, alguns problemas, é bem verdade, mas pelo menos quem vai substituir tanto o Caetano quanto o Sábio, que é uma dúvida ainda que a gente tem, na minha visão, eu acho que ele ainda vai para esse jogo, vamos torcer, né? Mas pelo menos o Hugo, por incrível que pareça, vem jogando bem, e o Lucas Halter também nessa formação de apenas 2 zagueiros, né? Não vejo a necessidade de jogar com 3 zagueiros e 2 volantes contra o Juventude, né? O pior time do Campeonato Brasileiro dentro de casa. Quero saber a sua opinião, se você faria alguma coisa diferente do que eu comentei aqui no vídeo. Vale lembrar que essa partida terá aí no apito a Edna Alves, né, de São Paulo, a árbitra FIFA, e o VAR comandado aí pelo Adriano de Assis, também de São Paulo. Acho a Edna Alves até ok, dentro dos padrões aqui que a gente tem no futebol brasileiro, que é bem fraco, né? Ela também não chega a ser um primor apitando, mas pelo menos segue um certo critério. Já assisti outras partidas dela também, sem ser do Goiás, porque quando é contra a gente, né, acaba ficando tudo ruim. Acho que foi um jogo contra o Avaí, né? A Avaí Internacional, ela sempre se impôs muito e seguindo um certo rigor, um certo critério. Acho isso bem mais digno do que a gente acompanha na arbitragem aqui no Brasil. Tomara que ela passe despercebido, algo que dificilmente, né, acontece com o Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos aí pro jogo e falar sobre o adversário. O Juventude está rebaixado, é verdade, mas não vamos achando que vai ser jogo fácil, tá? O Juventude já contratou um novo comandante pensando no ano que vem, nessa reestruturação do clube, né, que saiu muito rápido da Série C já para a Série A do Campeonato Brasileiro, em 2 acessos consecutivos, conseguiu permanecer no ano passado em uma ótima primeira divisão, sob o comando inclusive do Jair Ventura na reta final, mas nesse ano não foi suficiente. Mesmo assim, o Celso Roth, já mirando o ano que vem, tem um bom elenco, tá? Eu vou até aqui passar para vocês. A tendência é que para esse jogo contra o Goiás, eles tenham 2 problemas em relação ao último jogo contra o Coritiba, lá no Alfredo Jaconi. O Juventude perdeu já um gol no último minuto, né, do Regis ali, pegando de esquerda. O zagueiro Thalisson recebeu o 3º cartão amarelo e será aí o desfalque por suspensão, assim também como o Vitor Mendes. Ele acabou deixando a partida no intervalo daquele duelo devido a uma lesão e também pode ser baixa. A tendência é que o Paulo Miranda substitua o Thalisson, e já na situação do Vitor Mendes, a tendência é que o zagueiro Nogueira, aquele revelado no Fluminense, passou também no futebol português, seja o substituto também na zaga. A provável escalação aí do Juventude pode ter até muitas mudanças em relação a esse time. Essa informação veio lá do Globo Esporte, ainda na sexta-feira, né, que eles divulgaram essa matéria. Como o Celso Roth ele tá avaliando os jogadores, né? Olha, quem vai ficar, quem vai sair pro ano que vem, pode ser que apareça alguns outros atletas das categorias de base, ou até mesmo o Bruno Nazário, né, que acabou recuperando de lesão, pode aparecer como um armador dentro desse time. Mas no geral, uma provável escalação aí com o César no gol, lateral direita com o Rodrigo Soares, um bom jogador, ele que inclusive é goiano, jogou aqui no interior de Goiás muito tempo, outro bom jogador assim para composição de elenco pro ano que vem. Na zaga com o Paulo Miranda, o Vitor Mendes ou o Nogueira, né, caso o Vitor Mendes não tenha condição, Rodrigo Soares na lateral esquerda, né. Além disso, 2 Rodrigo Soares, eu acho que acabou bugando, né, essa formação do Globo Esporte. Enfim, no meio de campo com o Elton, o Jean Imer e o Jadson, e lá na frente com o Chico, fazendo essa função mais como o meio campista. Nos 2 atacantes, né, o Capixaba caindo mais pelo lado esquerdo e o centroavante, o Isidro Pita. Então, bons jogadores. Olha, eu acho que nesse ano, se a gente imaginasse lá no comecinho do ano, dentro desse elenco do Juventude, eu aceitaria ir no Goiás tranquilamente. O Rodrigo Soares, lateral direito, Vitor Mendes, o zagueiro, meio de campo, acho o Elton um bom jogador, o Jadson também, ex-Cruzeiro, ex-Fluminense, acho um bom atleta, o Chico para composição de elenco, o Capixaba também, o Pita, um bom centroavante. Então, assim, não é um time tão ruim assim não. O Juventude, se você olhar na tabela de classificação, tá lá na último lugar, né, só 21 pontos, 3 vitórias em 35 jogos nesse Campeonato Brasileiro, mas está longe de ser um elenco ruim. Acabou que não encaixou, né, dentro dessa Série A do Campeonato Brasileiro. Outros bons jogadores, por exemplo, no banco de reservas, o Ricardo Bueno, o Felipe Pires também, o volante Yuri Lima, ex-Santos, ex-Fluminense também. Então, assim, não é um time ruim não. Bom Goiás entrar de olho, beleza, tem essa desmotivação já com o rebaixamento para a Série B, com 4, 5 rodadas de antecedência, mas está longe de ser uma baba, né, dentro da Série A do futebol nacional. O Goiás tem que entrar com seriedade
piedade, vale os mesmos pontos, né? Às vezes eu vejo o jogador, eu não sei, parece que eles dão uma desconcentrada, percebi isso no jogo contra o América Mineiro. Ah, vamos esperar o Corinthians porque o jogo contra o Corinthians vale mais. Será? Tabela de classificação, 3 pontos, uma vitória, um empate é 1 ponto e uma derrota é 0 também. Então assim, bora jogar com raça, com determinação e buscar essa classificação para a Copa Sul-Americana, que é o mais importante nesse momento. O Goiás garantiu já matematicamente a sua permanência na primeira divisão, com 3 rodadas de antecedência, algo que, se você me perguntasse para mim, eu não acreditaria nunca, falaria que a gente estava vivendo um sonho, né? Porque pelo que foi o começo de ano do Goiás, o campeonato até não. Acho que foi justo, né? Essa permanência do Verdão para mais um ano na Série A. Jogou bem, teve sua consistência, sempre pontuando muito bem. Dificilmente o Goiás passou, por exemplo, uma sequência de 3 partidas sem vencer, até mesmo sem pontuar, né? Mesmo essa sequência ruim, o Goiás não engatou, por exemplo, 3 derrotas consecutivas, né? Então vejo sim como justa essa permanência, mas se a gente imaginasse lá no começo do ano, né? Ninguém acreditaria com 3 rodadas de antecedência. Para garantir a Copa Sul-Americana na próxima rodada, não é tão simples, mas o Goiás fazendo a parte dele já vai dar muito certo. Isso porque assim, matematicamente falando, o Goiás tem que ganhar do Juventude no sábado dentro de casa. No domingo, o Coritiba recebe o Flamengo às 4 horas da tarde. O Coritiba não pode não pode ganhar esse jogo lá no Couto Pereira. E o Cuiabá também, que recebe o Palmeiras, já campeão brasileiro na Arena Pantanal, às 6h30. O Cuiabá também não pode vencer esse jogo. Aí sim o Goiás abriria 7 pontos de distância para o Coritiba, né, que seria o 15º colocado. 7 pontos com apenas 2 partidas em jogo, não dará para o Coritiba, né, passar o Goiás. Mesmo assim, o Goiás tem que fazer a parte dele. Se vencer, na minha visão, já acabou qualquer coisa, assim, pode não ser matematicamente, mas, por exemplo, o Coritiba tem até aqui no Campeonato Brasileiro até um aproveitamento ok, de 36%. Mas, por exemplo, teria que ser ultrapassado também pelo Cuiabá. O Cuiabá venceu 9 jogos de 35 nesse Campeonato Brasileiro e perdeu outros 13. Até uma campanha parecida com o do Goiás, mas assim, não vai vencer os últimos 3 jogos, né? O Cuiabá também, na última rodada, na próxima rodada, melhor dizendo, ele visita o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Na última rodada, inclusive, tem esse confronto direto contra o Coritiba. Mas não impacta, tá? Porque tanto um quanto o outro pode vencer para o Goiás cravar matematicamente a sua classificação na Copa Sul-Americana. Sem sustos, vencer esse jogo dentro de casa chegaria a 46 pontos. E aí sim, né, o Coritiba não ganhando do Flamengo no próximo domingo e o Cuiabá também não vencendo o Palmeiras na Arena da Pantanal, matematicamente garantido, com 2 rodadas de antecedência, né, indo bem mais tranquilo para esse jogo contra o São Paulo. Se tudo der certo, vamos pensar um pouquinho mais alto. Hoje, o 8º colocado é o São Paulo. Até fazer essa conta aqui com vocês agora. 46 o Goiás chegaria, né, caso vencesse o Juventude. E vamos supor aqui que o São Paulo, vamos ver o próximo jogo dele, vai ser contra o Fluminense. Jogo difícil no sábado lá no Maracanã. Vamos supor aí que o primeiro time dentro do G8 seria o São Paulo com 51. O América Mineiro também tem um jogo difícil, fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Acho que esse jogo vai dar um empate. O Fortaleza, a tendência é que vença, né, o Atlético Goianiense. Então vamos supor que 51 seja o primeiro time lá dentro do G8. O Goiás, caso vencesse, chegaria a 46. 46, 47, 48, 49, 50, 51. 5 pontos. Faltando 6 jogos, enfrentando o próprio time dentro do G8, o São Paulo. Olha, dá pra acreditar, né? Dá pra acreditar, tendo um compromisso também difícil na 37ª rodada contra o Fluminense lá no Maracanã, mas nessa sequência maluca de jogos um atrás do outro, não vejo como improvável, né, alguma surpresa nesta reta final também. Isso vale para todos os outros clubes, né? Hoje quem tiver o elenco certamente vai ter muito mais vantagem. Então assim, poderia ficar numa distância aí caso tudo dê certo, né? Nessa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, 5 pontos, faltando 2 jogos, enfrentando o São Paulo, primeiro time dentro do G8 que garante classificação para a Libertadores. Mas vamos passo a passo, né? Fazer o primeiro objetivo, ganhar do Juventude de dentro de casa e também torcer no domingão ali contra o Cuiabá e também o Coritiba. Classificação para uma competição internacional, certamente muito importante para o planejamento de 2023 e aí sim, por que não, sonhando com algo maior no Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua visão, né, sobre essa tabela de classificação, sua provável escalação e também o seu palpite para esse jogo. Na história, 24 encontros entre Juventude e Goiás em toda a história, 7 vitórias da equipe rival, 6 empates e outras 11 vitórias do maior do Centro-Oeste, que venceu 46% dos seus confrontos. Dentro de casa, 8 vitórias do Goiás, 2 empates e outras 2 vitórias da equipe lá de Caxias do Sul, né, que vem fazendo o Campeonato Brasileiro bem ruim. O Goiás, é bem verdade também, não tem uma campanha tão boa dentro de casa. Apenas a 14ª campanha nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Em 23 jogos, pontuou 17 vezes, né? Fez 17 pontos.
5 vitórias, 8 empates, empatou muito pela característica de jogo do técnico Jair Ventura e perdeu 4, até que perdeu pouco. Se a gente imaginar ali, por exemplo, outros clubes, né, que vem fazendo campanhas parecidas com a do Goiás, o Fortaleza também só perdeu 4, o Atlético Mineiro perdeu mais, o Atlético perdeu 5, o Santos também perdeu 5 dentro de casa, o São Paulo perdeu 4, o Bragantino também perdeu 4, então assim, o Goiás venceu pouco, mas também perdeu pouco, né, geralmente costuma dar empate, tomara que esse empate não venha nesse jogo contra o Juventude, precisamos sim vencer. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News, e também pode deixar o seu comentário aqui para ajudar a gente no engajamento, pode deixar um coraçãozinho, o seu palpite também, o seu placar para esse jogo na Serrinha, e se você vai nesse compromisso, lembrando que para quem não for assistir, não sabe aí aonde acompanhar esse jogo entre Goiás e Juventude, convido você a conhecer a GIM TV aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e rumo à Sul-Americana!